Obrigada, Pai, nós desejamos a sua presença, Pai. Nós queremos ser um com aquilo que está no seu coração, com aquilo que está na sua mente. Pai, nós queremos ser uma igreja unida que reconhece que Cristo Jesus é o cabeça. Pai, nós nos unimos para somar a nossa fé e reconhecer as grandezas que o Senhor tem feito ao nosso meio, Pai. Nós somos tão gratos pelo Senhor, nós somos tão gratos por aquilo que nos alcançou, que nos trouxe vida eterna. Conhecer o Deus Altíssimo e Jesus a quem enviaste. Como é bom conhecer essas palavras de vida, Pai. Nós nos colocamos nesse rio, no rio do Espírito, para fluir, Paizinho, e fazer a sua vontade aqui na terra. Porque os dias se passam, mas os dias se passam olhando fitos para o Senhor, desejando a sua volta. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Nós não nos prendemos aqui na terra, mas olhamos os nossos olhos, aquele que é o alfa e o ômega, princípio e fim. O autor da nossa fé é Cristo Jesus. Obrigada, Pai, porque o Senhor tem o nosso sim, o Senhor tem os nossos lábios, o Senhor tem o nosso espírito, o Senhor tem o nosso culto racional, o Senhor tem as nossas línguas, o Senhor tem tudo que nós somos. Seja entronizado, exaltado, Rei das nações, aquele que é Rei, Santo Espírito, aquele que não morreu, mas ressuscitou, trazendo graça, poder e ousadia. Não é um ídolo morto. Jesus não é um ídolo morto, mas é um Jesus ressurreto, que vivo está, que busca uma igreja fervorosa. Você tem uma igreja fervorosa. Você tem o nosso espírito conectado ao trono de Deus. Quais são os pensamentos? Quais são os planos de Deus? Nós queremos participar, porque nós somos um com o Senhor. Nós queremos participar daquilo que o Senhor tem feito nas nações, porque nós somos um espírito, uma só alma, um só corpo, buscando e adorando ao Senhor. Em tudo que nós fazermos, seja exaltado. O Senhor tem a nossa vida. Obrigado, Espírito Santo, porque o Senhor é bem-vindo. O Senhor é bem-vindo no nosso culto racional, mas que acima de tudo é espiritual, porque nós somos um espírito e não nos movemos pelo que vemos, mas nos movemos por aquilo que está dentro. Espírito, fluir de vida saindo de nós. Obrigada, Pai, porque existe vida dos nossos cultos, porque são cultos ministrados pelo poder da palavra, pelo poder do Espírito. Obrigada, Pai, porque nós vamos sair daqui mais cheios do que nós viemos, porque estamos cada vez buscando mais o Espírito Santo e nos enchendo em nome de Jesus. Que seja hoje o Senhor a falar em cada coração, em nome de Jesus. Amém, amém. Amém, você pode se assentar. Amém. Vamos lá começar então, ou melhor, continuar. Porque o culto ele começou quando você colocou o seu coração a adorar o Senhor. Amém? Então a gente vai continuar se aprofundando um pouquinho mais naquilo que ele quer para hoje à noite. E ele tem total liberdade para aquilo que ele quer fazer, porque afinal de contas, o culto é dele. Amém? O culto é para ele e dele. Amém. Então sejam bem-vindos ao Dia Verbo da Vida de Missões 2025, onde todas as igrejas Verbo da Vida estão lembrando da sua origem. Se você é daqui, você sabe que a sua origem é de uma semente missionária. É de um casal de missionários dos Estados Unidos que vieram para cá. Não apenas trazer palavra, letra, mas vieram trazer revelação do Espírito. Vieram trazer uma palavra viva e eficaz que funciona. Amém? A palavra da fé que nós pregamos. É a palavra da fé e do amor. E é por isso hoje à noite que a gente vai estar compartilhando um pouquinho mais sobre esse Dia Verbo da Vida de Missões. Como a gente viu no vídeo, a gente está aqui reunido nesse lugar e a gente está em uma unidade, amém? Aqui nós somos igreja, somos um corpo, e o Dia Verbo da Vida de Missões vem justamente lembrar aquilo porque qual nós estamos reunidos, que nós recebemos a semente da palavra, que é justamente a obediência. A obediência, primeiro, de Jesus, aquele que recebeu o comando de Deus Pai e falou, vá e mostre o meu caráter.
Vá e fale que eu sou um Deus amoroso que quero meus filhos para perto. Vá e fale ao mundo que eu os amo. E aí, Deus enviou Jesus. E glória a Deus por Jesus, o melhor de tudo. E aí Jesus, ele viu que a obra precisava continuar. E então, ele enviou os seus discípulos. Quantos discípulos tem aqui? Amém. E ele falou, vá ao mundo e pregue o evangelho a toda criatura. E esses somos nós, aqueles que recebemos esse comissionamento santo de ir pregar. Porque nós sabemos o tão bom que é viver na presença do Deus Altíssimo. Como é bom ser reconciliado por aquilo que Cristo Jesus fez. É isso que essa nossa missão, de somar com aquilo que Deus começou através do seu Filho e que hoje se continua através dos seus discípulos. Amém? E é muito bom a gente saber onde é que a gente está plantado, porque quando a gente está plantado no lugar, a gente quer frutificar. Você quer frutificar? Amém. Então, para a gente frutificar, é bom a gente entender as nossas origens e o que o nosso ministério está falando. Eu acho bem interessante que ano passado, o ministério, eles começaram uma campanha sobre unidade dentro das igrejas, que é Somos Um, Somos Muito. Você ouviu falar dessa campanha? Amém. Glória a Deus. Então, você está sintonizado na rádio Deus é Mais, você conectado com Deus, porque somos um, somos muito. E olha só que é interessante. Eu vou pedir a ajuda da comunicação, porque parece que não está passando. Obrigada. E o interessante é que eles começaram essa campanha e eles vieram representar através de uma flor, que é o dente de leão. Você já viu o dente de leão? O que é mais legal do dente de leão? O soprar, não é verdade? Você sopra e vai tudo lá se espalhando, que alegria. E é assim, é a visão do verbo da vida. Uma coisa só, que é um dente de leão, que representa a unidade, ela é composta de várias partes, que quando somadas, elas têm o potencial de se espalhar e multiplicar para gerar mais daquilo que elas são. Esse é o ministério que nós estamos inseridos, de unidade e multiplicação. E é interessante, eu não sou bióloga, peço até ajuda aí de quem é, para poder me ajudar a explicar uma coisa interessante sobre o dente de leão. Pode passar, eu acho que ainda não está funcionando. Obrigada. O dente de leão, ele começa como uma coisa simples. Uma semente pequenininha, que não parece quase nada, insignificante. Será que ela pode produzir algo? É um pequeno, é apenas uma semente. Mas o interessante dessa semente é que ela pode e tem o potencial dentro dela de crescer. E quem dá o crescimento, irmãos? Deus. Então, é interessante que essa semente, ela vai crescer e vai começar a aparecer, sair para fora, para começar a ver nos olhos naturais aquilo que aconteceu ainda embaixo da terra, no espiritual, sem ver. Mas essa semente começa a crescer ao ponto dela, hora, começar a florescer. E essa flor, ela é conhecida pela cor amarela, que é justamente de onde vem o nome dente de leão. E quem é o nosso leão? Jesus, da tribo de Judá, amém? E é interessante que depois que ela está nesse momento de floração, exalando o seu bom aroma de Cristo Jesus, ela passa por uma etapa de que ela vai começar a se fechar e se transformar agora em fruto. E, na verdade, vai se transformar em vários frutos, que são sementes. E essas sementes estão todas inseridas num só lugar, unidas e conectadas, para que no tempo certo venha o vento e as espalhe, para que aonde elas pararem, elas podem ter esse potencial dessa semente criar algo novamente daquilo que elas vieram da sua origem. Você está pegando algo? Amém. Quem vai fazer o Enem já pega umas coisas aí, mas quem está na vida espiritual também já pega princípios espirituais. Algo que é pequeno, uma semente, tem o potencial de se multiplicar. Porque quem dá o crescimento é Deus. É isso que a gente vai estar compartilhando um pouquinho mais hoje. Pode passar? Obrigada. E é interessante que quando eles estavam fazendo essa campanha, o designer, o Felipe Rodrigues, ele comentou algo muito interessante. O crescimento não gera a unidade, mas a unidade gera o crescimento. Essa é a visão do verbo da vida. Nós estamos unidos e assim nós iremos crescer na unidade, porque na unidade é aí que o Senhor ordena as bênçãos. E é bênção do Senhor se multiplicar, amém? Porque essa é a visão de Deus.
E quando a gente fala de crescimento, a gente está falando de missões. Porque se você parar para ver, o mais legal do dente de leão é soprar e ver o quão longe aquelas sementes estão indo. Tem as sementes que ficam mais perto, tem as sementes que vão ali, mas tem as sementes que pegam o fluir do vento, irmão, e vão ainda em novos terrenos e novos lugares. Essa é a visão de missão. Saber de que a semente que está tão boa aqui, que faz florescer, faz dar o bom aroma, pode chegar ainda a terrenos que precisam dessa palavra. É esse desejo de falar, uau, é tão bom isso daqui, não pode ficar só comigo. Essa semente é para se espalhar e alcançar cada vez mais terrenos, solos, férteis que estão precisando da palavra, porque eles estão precisando. Mas aí é preciso de que essas sementes, elas possam seguir o fluir do vento que é do Espírito, amém? Então, hoje à noite a gente vai estar falando sobre essa visão, unidos na missão. Porque, como bem elas começaram, não foi combinado, mas foi combinado pelo Espírito, realmente unidos que nós fazemos missões. É reunidos, agrupados. E é tão interessante que a gente vai ver como é que foi isso no começo da igreja. Eu queria que você abrisse em Atos, no capítulo 1, que a gente vai ver como é que foi essa igreja primitiva, como é que ela cresceu, de onde surgiu tudo isso. Em Atos 1, no capítulo 1, versículo 4, fala o seguinte: Jesus já tinha morrido e ressuscitado e tinha voltado para falar palavras para os seus discípulos e manter eles com os olhos avivados, mantendo a chama. E no versículo 4, Jesus fala o seguinte: certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes essa ordem, uma ordem importante. Não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual lhes falei. Eu vou pedir para vocês pularem para o 8. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. E é isso que a gente acha tão interessante no começo da igreja. O que eles estavam? Pegando uma promessa. Ei, fiquem onde vocês estão, não se dispersem, mas mantenham ainda o seu coração conectado para receber o Espírito Santo. A promessa. E quando o Espírito Santo descer, vocês vão receber o quê? Nossa, esse poder tá fraco, misericórdia. Peraí, vamos de novo. E aí, quando o Espírito Santo descer, vai vir o quê, irmãos? Olha como a unidade fica bonita. Amém. E eles vão receber poder e vai ser o quê? Minhas testemunhas. Irmão, ser testemunha de Jesus é de alguém que presenciou algo. Você presenciou as maravilhas de Deus na sua vida? Então você sabe o privilégio que é ser uma testemunha, de presenciar as grandes obras que o Senhor tem feito. Então imagina a expectativa do povo. Vai vir o Espírito Santo, vai vir poder, a gente vai ser testemunha? Uau, desejo isso. E aí eu queria que vocês fossem lá para o capítulo 2, para a gente ver como é que foi esse dia de Pentecostes. No capítulo 2, versículo 1 ao 4, a gente vai ver a vinda do Espírito Santo. Fala o seguinte no versículo 1. Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. Unidade. Num só lugar, todos reunidos. Eles não se dispersaram falando, está demorando demais. Eles não se dispersaram pensando, e aí, já estou com fome. Mas não, estamos reunidos esperando com expectativa aquilo que Jesus nos prometeu, o Espírito Santo. Eles estavam reunidos. Versículo 2. De repente veio do céu um som como um vento muito forte e encheu a casa na qual estavam assentados. E viram que pareciam línguas de fogos que se separavam e pousavam sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo os capacitava. Uau! Imagina esse momento precioso, com eles expectativas. E aí é interessante que existiu o quê? A unidade sobre aquele lugar. Todos reunidos desejando. E quando veio o Espírito Santo, é interessante que algumas versões falam, veio línguas repartidas. É como se fosse um pão que você vai repartir. A fonte é a mesma. Deus. E Deus foi o quê? Distribuindo ao seu povo
aquele dom, o Espírito Santo, e eles começaram a ser cheios. Irmão, isso é bom? Isso é excelente, isso é maravilhoso. Mas sabe, Deus não para a história aqui. O que está aqui na unidade é muito bom, mas tem um propósito para o poder. Qual é o propósito do poder que a gente viu? Poder e testemunha. Irmão, é muito bom ser filho de Deus. É incrível viver a graça de Deus. Mas, irmão, a graça é um rio que deve fluir e alcançar outras vidas. E é isso que a gente vê na continuação. Lá no versículo 4, ou melhor, no versículo 5, fala o seguinte: havia em Jerusalém judeus, tementes a Deus, vindo de todas as nações do mundo. É bem propício essa ocasião, não é mesmo? Um povo reunido, o batismo no Espírito Santo, e Deus pensa, ok, a minha igreja já está construída, agora vamos firmar os primeiros passos, vamos construir o departamento infantil, e aí depois a gente faz uma reforma, e aí depois a gente vai para fora? Não, o poder já foi liberado. Eles já estão capacitados. E eles falando em língua, as pessoas que estavam à volta começaram a escutar e se mover, e falaram, ué, eu estou entendendo o que eles estão falando? E o que eles estão falando? Eles estão falando as maravilhas de Deus. O que eles estão fazendo? Testemunhando. Esse é o propósito do crescimento do dente de leão que em unidade se espalha com a palavra. E aquelas pessoas ficaram maravilhadas e falaram, gente, como é que a gente está entendendo na nossa própria língua? Isso é algo sobrenatural. Isso está aqui para me alcançar. Esse é o objetivo de Deus. O poder com o objetivo evangelístico de alcançar as pessoas que estavam ali fora. Porque eram pessoas o quê? Tementes a Deus. Pessoas o quê? Que estavam buscando o Senhor, mas nem sabia que existia o Espírito Santo. Nem sabia, às vezes, que tinha que esperar por Ele. Porque eles estavam lá, o quê? Pentecoste, vou lá para aquela festividade anual que acontece. Mas mal sabiam eles que Deus tinha algo infinitamente melhor. O batismo no Espírito Santo, que é algo que nos deixa em movimento. Porque nós não somos uma igreja parada, que recebe passivamente. Mas é uma igreja que recebe poder e é testemunha. Recebe poder e é testemunha. Recebe poder e é testemunha. É uma igreja em movimento. É uma igreja que foi se espalhando. De uma reunião, todo mundo juntinho. Começou a falar, agora está na hora de ir para fora. Vamos testemunhar. E é interessante que Pedro, muito ousado, se levantou no meio do povo e falou, olha, tem gente que está pensando que a gente está bêbado. Calma, gente, é 9 horas da manhã. Ninguém bebeu aqui. Todas essas línguas aqui é para anunciar que é aquele Jesus que vocês mataram. É o Jesus, Filho de Deus. E se vocês se arrependerem, está disponível para vocês o perdão. Se acheguem a nós. Aquilo que eles estão falando não é loucura humana, mas é espírito e poder. Vocês querem desfrutar disso? E é tão interessante que quando Pedro fala isso, vidas são alcançadas naquele lugar. E a gente vê que 3.000 pessoas foram alcançadas. Através da coragem de Pedro de falar, aqui dentro foi muito bom, esse poder foi maravilhoso, mas espera, tem gente lá fora que não está entendendo nada. Tem gente lá fora que não tem a semente que a gente está aqui no dente de leão. Tem gente lá fora que está pensando que a gente está bêbado. Ei, que eles sejam bêbados do Espírito Santo. Que eles se movam no Espírito Santo e possam sentir o que é estar aqui. Um com Deus. Um com o Espírito Santo. Se movendo e fazendo aquilo que Ele deseja. Pedro olhou os seus olhos e viu. Ei, esses precisam ser alcançados. E ele começou a jogar a semente da palavra. E teve corações que a acolheram. E esses 3.000 corações que a acolheram foram batizados. Uau! Ousadia de Pedro de reconhecer que a unidade aqui de dentro é para levar lá para fora. Que essa fora vai puxar cada vez mais vidas. E isso é a vontade de Deus, amém? E eu acho interessante essa visualização que a gente tem. Quando a gente começou a ler, a gente viu que eles estavam ali reunidos. Um só lugar, esperando o poder de Deus vir. Porque, irmãos, sem o poder de Deus, nada podemos fazer, nada somos. Sem Deus, é só palestra. Mas com Deus, quando a gente se coloca nesse lugar de se reunir como coletivo, o corpo de Cristo, as bênçãos do Senhor vêm. O poder de Deus vem. E nós somos cheios do Espírito Santo. Para quê? Ser testemunha. Ser testemunha.
É muito bom os dons do Espírito, é realmente sensacional. Tanto que quando Jesus começou a separar de 2 em 2 e separando, eles falaram, uau, a gente ora, os demônios são expulsos? Nossa, a gente ora e eles são curados, isso é muito massa, tô amando esse evangelho. Aí Jesus fala, queridão, vem cá, então, não se alegre porque você ora e os demônios são expulsos, mas se alegre porque o seu nome está no livro da vida. O seu nome está no livro da vida. Você é chamado de filho. Filho, isso é o mais precioso. O poder é muito bom, mas é com objetivo. É de objetivo de reconhecer de que é Ele que é a fonte. Ele é o dente de leão. Nós somos apenas as sementes que serão testemunhas e iremos levar essa palavra aos 4 cantos da terra, porque é muito bom ser filho de Deus. Mas tem gente que não sabe. Tem gente que ainda não desfrutou desse lugar de unidade com Deus. O lugar do dente de leão é a unidade com Deus. É Ele em mim, eu nele, Ele em Jesus, Jesus nele. É um só lugar. E essa semente precisa ter esse movimento de olhar para fora e reconhecer aonde o Espírito Santo quer soprar. E ser obediente para alcançar esses terrenos. Amém? E aí você pode se perguntar, mas beleza, eu não tenho esse chamado para fora, mas existe Jerusalém. Jerusalém ainda está lá. Jerusalém é onde é que eles estavam. O seu chamado pode ser testemunha no seu trabalho. Pode ser testemunha na sua família. Pode ser testemunha onde você está. Porque testemunha é quem presenciou. Você presenciou a presença de Deus? Então, você pode testificar para as pessoas, para que elas possam experimentar esse lugar. Então, essa visão que eu gostaria que vocês guardassem no culto de hoje. É o poder que nos une, mas essa unidade que gera o crescimento para que vidas sejam alcançadas. Porque no coração de Deus existe um clamor de vidas, amém? E é isso que a gente vê quando a gente vai continuar lendo Atos. A gente vai ver a igreja reunida, a igreja crescendo, e a gente viu o quê? Que todos os que criam mantinham-se unidos. Existia uma força para se manter unido. E tinham tudo em comum. E a consequência disso era o quê? E o Senhor lhes acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos. Porque a unidade estava acontecendo ali. As pessoas estavam reunidas. E é interessante que quando a gente estuda o livro de Atos, se a gente voltar um pouquinho naquilo que a gente acabou de ler, eu queria que você abrisse em Atos 2, a gente vai ver a chave. As chaves da igreja primitiva. Por que elas cresciam? Por que ela crescia? O que ela fazia para prosperar? E eu queria que você abrisse Atos 2:42. Fala o seguinte: eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Isso era a pauta das pessoas que estavam na igreja primitiva. Então, repita comigo: ensino, comunhão, partir do pão e orações. E é interessante porque o princípio de tudo é a semente, não é verdade? O dente de leão começou com a semente. E qual é a semente para a gente? A palavra, não é verdade? A palavra que é semeada. Esse é o princípio, porque a gente vai ter como a unidade? O ensino da palavra. A palavra que é única e eficaz e verdadeira. Então, a gente precisa olhar para a palavra para aprender a unidade, para se manter unido, para nos reunirmos e edificarmos a nossa fé com o ensino da palavra. Então, a palavra é fundamental, porque ela que nos mostra o caminho. Esse caminho que é Cristo Jesus. E o segundo ponto que a gente tem é a comunhão, que é justamente a reunião dos santos. É onde nós estamos aqui. É edificar a nossa fé, é compartilhar aquilo que Cristo nos deu com o irmão do nosso lado. E é interessante porque comunhão, ela vai trazer uma ideia mais do que bater um ponto na igreja. Ok, vim para o culto, já fiz as minhas orações, já participei do louvor, mas existe um corpo que precisa se relacionar, um corpo que precisa olhar para o lado e reconhecer de que nós somos um, quando nós somos muitos reunidos num só coração, num só interesse. Isso é a igreja aqui. Um missionário é enviado daqui porque ele é parte do corpo, parte da igreja. E a gente mantém o quê? A comunhão com o nosso irmão. Porque ele foi desmembrado. O Jefter, a gente cortou o braço e falou, beleza, Jefter, vai lá. Não.
ele continua participando, sendo do corpo Asa Sul. Agora em outra região, mas ele faz parte. A gente deve manter a comunhão com os nossos irmãos, sejam aqui, sejam aqueles que estão mais distantes, porque hoje com a internet nós podemos alcançar e fazer muito mais coisas que no presencial nós não podemos, amém? Então que nós possamos usar essa ferramenta para permanecer nessa comunhão. E o terceiro ponto também que fala é o partir do pão. E é interessante porque o partir do pão a gente vai ter ideia de um pão que a gente recebeu. E esse partir do pão é o quê? Pegar pedaços daquilo que veio até nós. Porque tudo que é bom, tudo que é perfeito é o quê? Do Pai das luzes, amém? A nossa suficiência, aquilo que nós temos, não vem do nosso chefe, não vem do nosso natural, mas vem do Senhor que nos supre. Aquilo que nós recebemos, uma oportunidade de emprego, é o Senhor que nos deu. Aquilo que nós temos que chega nas nossas mãos como oferta, como oportunidade, quem nos deu é o Senhor. E a nossa responsabilidade é perguntar, Pai, esse pão veio do céu, esse suprimento veio do Senhor. Que reparte eu devo fazer com aquilo que o Senhor me deu? É uma responsabilidade do corpo de reconhecer. Ah, é meu, eu que conquistei, ralei duro, viu, Deus? Não, eu que vou aqui economizar, eu vou fazer isso daqui. Não, Deus, foi o Senhor que me deu. O que eu faço com esse pão? Qual parte cabe a quê? Porque eu sei que tudo vem do Senhor. A minha força de trabalho vem do Senhor. A alegria vem do Senhor. O que eu devo fazer com esse partir do pão? E aí que a gente começa a olhar à nossa volta. Porque no coração do Pai existem vidas. Existe o corpo de Cristo. E o Senhor vai direcionar você para o melhor lugar que você deve distribuir o seu pão. Porque, na verdade, esse pão é um pão incrementado que tem semente. Porque aonde você coloca o seu dinheiro é um investimento. E o melhor investimento é o investimento celestial. Onde a traça não corrói, onde nenhum ladrão pode roubar, mas é o investimento que você faz. Pai, quero investir no seu reino. O que eu devo fazer? Qual irmão está ao meu lado que eu preciso repartir esse pão que veio de mim? Eu não quero ser guloso e comer todo esse pão pensando que é para minha saciedade, mas eu quero reconhecer aonde a sua mão está para eu pegar junto com o Senhor. Esse é o repartir do corpo dentro do corpo de Cristo, amém? Ou melhor, repartir do pão dentro do corpo de Cristo. E também outro ponto que eles falam era a oração. Irmão, oração às vezes é o culto mais vazio, infelizmente. Mas sabe, às vezes a gente não aprendeu ainda a orar em unidade. Porque às vezes a gente está tão só nos nossos problemas, deixa eu orar aqui para resolver a minha conta, minha situação. Mas quando a gente faz a oração, onde todos estão num só espírito conectados, é diferente o culto de oração. Flui de uma forma de que é o rio de Deus, como esse tapete aqui. Não passa a ser as nossas intenções, a nossa motivação, mas você deixa com que venha o vento, o Espírito de Deus colocando no nosso coração aquilo que nós devemos orar. E sabe, desde que eu comecei a participar de orações no coletivo, eu falei, gente, como é que eu ia para o céu sem conhecer esse tipo de oração? Porque é diferente você estar no culto, tá cada um orando, mas quando estão todos conectados o coração e você se conecta com o coração do seu irmão, ali está a unidade e existe uma oração diferente, uma oração coletiva. Se você teve a oportunidade de escutar o Toda Terça dessa semana, o Simon Potter estava falando justamente sobre essa coletividade na oração que a gente consegue ir muito mais profundo quando nós estamos juntos. Mas é preciso que a gente tenha no coração esse desejo de se conectar com os nossos irmãos. E não ser uma oração apática sozinha, mas uma oração que busca o meu irmão, busca a motivação do reino para estar nesse centro da vontade. Você quer participar dessas orações? Então o seu coração deve estar conectado com o coração de Deus, porque esse é o tipo de oração que Ele quer da gente. E é extraordinário viver isso no coletivo, na igreja. Eu ficaria muito chateada se eu fosse para o céu saber se Deus, como eu estava na terra e não sabia disso. Realmente é algo extraordinário, que eu falo, nossa, eu não tinha toda a oração. O meu irmão tinha uma parte, o outro tinha outra, e todos nós construímos esse momento de oração. É no coletivo, é juntos, amém? E quando eu queria que vocês abrissem em Atos 4, no versículo 31.
a gente ver uma oração coletiva que a igreja primitiva fez. João e Pedro, eles foram presos por pregar o evangelho, mas a igreja ela não ficou parada com medo, mas eles se reuniram para orar. E depois que Paulo e Pedro foram soltos, eles se reuniram para orar, porque Pedro e João, eles foram presos, mas eles foram libertos pela glória de Deus, e o povo se reuniu. E é interessante o que fala lá no versículo 31. Depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciaram corajosamente a palavra de Deus. Da multidão dos que creram, um era a mente e um era o coração. Ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse, mas compartilhavam tudo o que tinham. E é interessante a gente reconhecer que era um coração e uma só mente. Isso se chama unidade. Não é os meus interesses, aquilo que eu quero, quando eu quero, mas é ir para esse lugar do centro, o centro da vontade de Deus. Quando todo mundo se reúne no centro da vontade de Deus, o que vai se resultar é a vontade dele operando. É a vontade dele acontecendo aqui na terra. E, irmão, a vontade de Deus é boa, é agradável e é perfeita. Essa é a motivação que deve estar no nosso coração. Essa é a motivação que existia na igreja primitiva para ela viver essa unidade, todos conectados e juntos. E é interessante que a gente começou o culto falando que nós somos de uma origem de uma semente missionária, não é verdade? E é interessante que o apóstolo o apóstolo Bud, ele começava as reuniões falando de 1 Coríntios 1:10, que fala sobre o quê, irmãos? Unidade. Irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, eu suplico a todos vocês que concordem uns com os outros no que falam, para que não haja divisões entre vocês, e sim que todos estejam unidos num só pensamento e num só parecer. Porque quando nós estamos unidos, existe a bênção do Senhor, o poder do Senhor operando, e assim nós podemos acrescentar no reino de Deus e expandir. Essa é a vontade de Deus. E aí que o diabo quer fazer o quê? Criar divisão. Quer criar intriga, separação. Mas nós que temos a palavra da fé, reconhecemos que a unidade vai gerar o nosso crescimento para a glória de Deus. E nós iremos permanecer unidos naquilo que Deus tem para a gente. Amém? E olha só, para complementar essas palavras de unidade, nada melhor do que ver a oração de Jesus por nós. Queria que você abrisse em João 17, para ver o que Jesus orou para você. João é um cara legal. João é um homem que amava o Senhor. Amém. E lá em João 17, a gente vai ver aquilo que Jesus estava orando para os seus discípulos. No versículo 18 fala o seguinte, Jesus falando, assim como tu me enviaste ao mundo, eu os envio ao mundo. Vamos parar aqui. Jesus estava conversando com Deus, estava falando, olha, você me enviou, e é por isso que eu estou enviando a eles. Essa era a base de reconhecer de que aquilo que começou em Jesus precisa continuar com seus discípulos, amém? E ele continua no 19. E eu me entrego como sacrifício santo por eles, para que sejam consagrados na verdade. Não te peço apenas por esses discípulos aqui, mas também por todos que crerão por meio da mensagem deles. Você foi alcançado? Graças a Deus por essas pessoas que foram como essa semente pelo vento que trouxe a palavra para nós. Porque eles nos alcançaram e hoje podemos conhecer de Jesus. E no 21 ele fala, minha oração é que todos eles sejam um. Como nós somos um. Como tu estás em mim e eu estou em ti. E por que isso? Que eles estejam em nós para que o mundo creia que tu me enviastes. A unidade para ser testemunha. A unidade para gerar o crescimento. Sabe por que isso, irmãos? Porque no coração de Deus tem vidas.
Se a gente quiser pegar e escutar, pai, o que está no seu coração? Quais são os seus desejos, a sua vontade? O que a gente vai escutar lá vai ser vidas. Por isso que essa é a vontade de Deus. Por isso que ele fala, vá por todo mundo e pregue o evangelho. Porque todas essas pessoas foram feituras das minhas mãos. Elas precisam escutar as maravilhas de Deus, porque ele é bom. É por isso que ele está falando para espalhar essas sementes. Mas para espalhar tem que ter unidade concentrada primeiro. Existe ainda a reunião dos santos para que o poder possa descer e assim a gente possa ser essa testemunha que está andando e fazendo a vontade de Deus. Amém? E Jesus continua a oração falando que, no versículo 23, que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviastes e os amaste como igualmente me amaste. O amor que Deus tinha por Jesus é o mesmo que ele tem para todas as nações, todos os povos. Ele deseja que seja conhecido esse amor. Que não sejamos a nós a esconder esse amor. A falar, não, a Europa não precisa, eles já conhecem, eles estão bem. Não. Se a revelação do Espírito, se o Espírito Santo ainda não está revelado no coração deles, é preciso que seja descortinado e a semente da palavra possa ser lançada naquela região. E esse poder que vai ser lançado lá vai gerar testemunhas vivas. Testemunhas vivas. Não testemunhas apenas que falam, mas que presenciaram o poder de Deus nas suas vidas. Esse é o desejo que nós devemos ter como igreja. Amém? Então, tudo parte do amor a vidas. Quando o Senhor ele é o centro desse dente de leão, dessa unidade do corpo de Cristo, o amor por vidas, ele vai estar na nossa mente, vai estar no nosso coração. Porque é impossível você se aproximar de Deus e não reconhecer que tudo se baseia em vidas. O nosso chamado aqui ministerial, os 5 dons, o pastor é para o quê? Apacentar vidas. O evangelista é para atrair vidas. O mestre é para ensinar vidas. O apóstolo é para chamar e criar igrejas para que vidas estejam alicerçadas, edificadas. Estou esquecendo de um, profeta. O profeta é para o quê? Edificar os irmãos na fé. Tudo se baseia em vidas. E o corpo, Ministério de Socorros, para socorrer as vidas, dar assistência, suporte. Tudo se baseia em vidas. E quando a gente se aproxima de Deus, o nosso coração precisa pulsar por vidas. Sejam as vidas aqui na nossa igreja local, servindo elas através do louvor, através das crianças, através do diaconato, da mídia, do louvor. Tantas oportunidades de você servir vidas. E também ter esse olhar para fora, de quando o poder está concentrado, é para as vidas que estão lá fora. É as vidas que estão lá fora, porque Jesus ele não criou um departamento especial de testemunhas. Esse é o departamento especial de testemunha, a gente vai pedir para que elas vão lá fora ser testemunhas? Não. A igreja é testemunha. Tem uns que estão no departamento especial para ser testemunha lá no Japão. Tem esse departamento especial. Mas não existe um departamento fechado em que você não participe como testemunha. Amém? Então é muito importante a gente ter isso no coração, porque assim a gente vai estar em unidade. Amém? E é interessante que quando a gente vai estudar sobre unidade, a gente vai ver a igreja primitiva crescendo, avançando, cada vez mais pessoas se achegando, o poder de Deus se movendo, mas existiu uma situação que se levantou dentro da igreja que poderia criar divisão, que poderia criar contenda. Se a gente for ver lá em Atos 6, nos primeiros capítulos, eles vão começar a falar de que houve um esquecimento, uma negligência. Existiam as viúvas que recebiam o partir do pão, mas um certo tipo de viúva foram esquecidas. E aí poderia levantar e falar, tá vendo? Olha só, não se importa com as viúvas. A nossa igreja aqui perecendo. Mas sabe, a igreja primitiva ela não começou a criar uma divisão dentro de si. Mas ela começou a perceber. A solução do corpo está no corpo. Se houve um esquecimento, uma negligência, a solução está no corpo. E sabe qual foi a solução? Levantar pessoas. Enquanto nós estamos ministrando a palavra, o ensino, agora vocês que são levantados vão nos ajudar a fazer a obra de Deus, para que ninguém seja esquecido, mas todos sejam contemplados. Isso é a visão de expansão do reino. A unidade, ela não vai puxar e delegar para si tudo aquilo, mas vai reconhecer, calma, eu sou um corpo.
Eu sou formado de perna, de braço, de mão. Eu posso pedir a ajuda do corpo para que o corpo tenha a solução. E assim pessoas são levantadas, edificadas, pessoas cheias do Espírito Santo para somar com o reino de Deus. Essa é a visão do corpo. E é interessante que assim a igreja continua crescendo e avançando. E sabe, às vezes a gente pode pensar, não, vamos crescer e avançar para o Japão quando a gente concluir Brasília ou Distrito Federal. Essa é uma mentalidade pequena. Porque imagina, vou fazer missões na Asa Sul. Quando a gente concluir a Asa Sul, a gente vai para Brasília, depois de Brasília, Distrito Federal. E aí o mundo acabou, irmão. Maranata, hora venceu Jesus, Jesus já voltou e a gente ainda está aqui na rua. Mas qual é a visão de Deus? Enquanto tem uns aqui servindo as viúvas, enquanto tem uns aqui na igreja local, sendo testemunha, tem outros ali, na Judéia, em Samaria, até os confins da terra. Essa é a visão de expansão. É reconhecer que o dente de leão vai soprar o vento para que umas sementes estejam aqui sendo testemunha, mas que outras possam ir onde nós não podemos ir ainda. Fisicamente, porque nós podemos ir de outras formas. Mas essa é a unidade do corpo. Eu não vou esperar Samaria ser alcançada para depois ir ali. Não. O meu irmão, ele é o corpo. A parte que cabe a ele é a Samaria. Vá a Samaria. A minha parte é dar suporte para que ele vá a Samaria. Glória a Deus, vai, irmão. Nós estamos aqui numa visão de unidade. É como a visão de uma analogia que eles fazem de que o missionário é aquele que decide descer o poço. Uau, o poço obscuro, às vezes aonde ele vai pode ser muito região de trevas, mas ele decide obedecer ao chamado, porque ele sabe quem chamou ele para descer o poço. Mas um poço se desce com o quê, irmão? Com corda, porque misericórdia, se não for descer com corda, vai ser difícil, não é verdade? O poço a gente vai descer com a corda, mas para a corda estar ali, tem que ter alguém segurando essa corda. Tem que ter alguém dando suporte para que esse irmão que está descendo o poço possa ter eficácia, possa ter bons resultados no seu chamado, naquilo que ele foi incumbido. Porque se a parte dele é descer o poço, a minha parte é segurar essa corda para que ele desça. A minha parte no corpo de Cristo é alguma. Não existe o irmão testemunha, mas existe a igreja que é testemunha e compartilha dos seus dons, para que uns sejam testemunhas na Judéia, outros em Samaria, mas todos ao mesmo tempo, tendo um só coração e uma só mente. Expansão do reino de Deus, vidas alcançadas e transformadas. Amém? E é isso que a gente vê lá no Atos 6:7, que é o versículo base daquilo que a gente está fazendo no dia de hoje, na visão da Europa. No versículo 6, ou melhor, no capítulo 6, versículo 7 fala: assim a palavra de Deus se espalhava. Quando eles resolveram essa questão interna de levantar pessoas, a palavra começou a se espalhar. E crescia rapidamente o número de discípulos em Jerusalém. Também um grande número de sacerdotes obedecia à fé. Uau, pessoas transformadas. Essa é a visão de unidade que gera o crescimento de Deus. Amém? E aí, então, a gente chega nessa visão de unidos na missão. E a visão que nós temos agora é a visão Europa. Agora a gente vai como um só corpo que pegou o Espírito, pegou a revelação para dizer que a nossa visão agora é Europa. Amém. A Europa agora está no radar, está sendo o centro desse culto de missões pelos verbos da vida, para que a gente não possa negligenciar esse continente. Porque às vezes a gente pode pensar, não, missões é só na África. Não, missões é no Brasil, se você entrar naqueles povos. Irmão, missão é assistência social ou é o evangelho alcançando vidas? Se é o evangelho alcançando vidas, as vidas estão na Europa, as vidas estão na África, estão na Ásia, na América, na Oceania, às vezes até na Antártida também, né? Mas o interessante é reconhecer de que o evangelho, ele é para alcançar vidas. Nós não podemos negligenciar um continente pensando, não, mas eles já estão bem de vida, eles já têm condições financeiras. O evangelho não é sobre isso não, irmãos. O evangelho é descer o poder de Deus. É ali reunidos e sendo o quê? Batizados no Espírito Santo. E é interessante que algumas das igrejas na Europa, elas começaram a se fechar e começaram a transformar em restaurante e outras coisas. Por quê? O Espírito Santo muitas vezes foi freado naquele continente. Houve um entendimento de que
os dons do Espírito era apenas para o tempo de Jesus. E fecharam o quê? Guardaram o Espírito Santo. Mas a gente viu que na igreja primitiva, o que gerou a unidade? Esse coração de buscar o batismo no Espírito Santo, esperar pela promessa do Espírito Santo. Irmão, o Espírito Santo morreu. Ele está vivo hoje. Você experimenta dele nos nossos cultos? Você deseja que esse mesmo Espírito que é real e vivo esteja lá na Europa, edificando e avivando vidas? Então você precisa ajudar os nossos missionários que estão lá. Porque a gente precisa segurar essa corda para que eles possam ir lá e desfazer as obras do diabo que estão naquele continente. Porque o diabo quer, às vezes, dar uma perspectiva. Ah, não, missões na Europa não, né? Esses missionários... Irmão, é missionário do mesmo jeito. Não criamos divisões no nosso meio de reconhecer de que não podemos negligenciar nenhum continente. Mas todos os continentes são para a glória de Deus, porque toda língua confessará. Todo joelho se dobrará, de norte a sul, de leste a oeste. Essa é a visão que deve estar no nosso coração. E essa é a visão que a gente precisa semear. Esse batismo no Espírito Santo, esse avivamento no continente europeu. Amém? E aos nossos missionários avivados que estão lá, que nós possamos pegar e dar esse suporte para que eles possam ser chamas vivas do poder de Deus, para testemunhar as maravilhas de Deus naquele continente. Amém? E é interessante que também quando a gente vê a questão do continente europeu, a gente vê que existe uma presença islâmica crescendo. E é interessante que essa presença islâmica se dá muitas vezes pelos refugiados, muitas vezes por migração, e muitas vezes nem são, às vezes, esse compartilhar de pessoas se convertendo, mas a sua própria população se multiplicando naquele continente. E aí você pode pensar, misericórdia, Júlia, a gente vai ter que combater o islamismo? Não, irmão. A gente vai ter que ficar aqui, ó, na unidade do dente de leão, na unidade de Cristo Jesus. Não é combater, mas é se unir. Porque olha só, a gente pode olhar essa perspectiva do islamismo na Europa da seguinte forma. Os nossos missionários que às vezes têm que ter esse acesso criativo de ir para uma região de perseguição, agora tem a oportunidade de ser testemunha na Europa. E os muçulmanos que eles tiverem contato vão poder desfrutar da unção que está sobre a vida deles. Não perseguidos, mas livres para falar do evangelho aonde eles estiverem e serem cartas vivas onde eles estiverem andando. É uma oportunidade para a igreja ser testemunha para os muçulmanos naquele continente que está abrindo as portas. E aí vão os missionários ali na Europa, vão os missionários de acesso criativo também, mas todos alcançando essas vidas que o Senhor ama. Porque o Senhor ama essas vidas e Ele deseja que eles tenham essa revelação. Essa é a perspectiva da igreja. Um só coração e uma só mente, desejando alcançar de norte a sul, de leste a oeste. Amém? Então a pergunta que você se deve fazer nessa noite não é se missões é para você, mas que parte de missões cabe a você? O que eu devo fazer como corpo de Cristo? O que eu devo buscar? Isso deve ser a nosso pensamento de unidade no corpo. Porque se a gente pensar se é para mim ou não é para mim, a gente está pensando que, se é para ele, deixa com ele. Ele toca o barco. Não. A parte dele, a responsabilidade dele é ir ao Japão, à Europa, ao outro continente, e a minha parte é dar o suporte necessário. E foi muito interessante que no primeiro semestre a gente teve um culto de missões, a gente recebeu muito através da vida da Vanessa, que falou dos diferentes tipos de suporte que nós devemos dar ao nosso missionário, que não é dissipado do corpo, mas que continua conectado com o corpo, amém? E eu não vou me estender muito aos tipos de suporte que a gente pode dar, mas eu gostaria de deixar 3 pontos principais para você ter em mente. Existem diferentes formas da gente estar com o nosso missionário e ser corpo e unidade. Uma delas é através de diferentes tipos de apoio que você pode dar. Então, você pode dar um apoio, às vezes, moral. Dar aquela moral lá para o missionário que está no campo. Fala, aí, irmão, glória a Deus pela sua vida, como é que você está? Como é que foi essa semana? Nossa, se relacionar. Você, como corpo, tem comunhão com o corpo, amém? E essa mesma comunhão deve ser passada aos nossos missionários, que às vezes estão distantes. Às vezes o dedinho do pé fica, vixe, como é que está a orelha? Não sei, vamos se relacionar, vamos trazer para perto, vamos se interessar com aquilo que está feito, porque são os negócios do nosso pai. Se eu recebo um negócio do meu pai, eu como filho preciso ser responsável de zelar e cuidar, porque é a responsabilidade dos filhos. E você é filho de Deus?
Eita, meu Deus, você é filho de Deus? Amém. Então nós temos partes no negócio do nosso Pai. Seja ajudando o nosso irmão na fé, de uma forma ou de outra. Seja mandando mensagem, seja compartilhando aquilo que eles divulgam nas redes sociais. Seja, às vezes, oferecendo uma ajuda que você pode. Às vezes, a sua ferramenta de trabalho pode ser uma oportunidade para o missionário. Às vezes, o seu conhecimento jurídico, o seu conhecimento em questões de vistos, às vezes, o conhecimento que você tem pode ajudar esse missionário naquilo que ele precisa. E ele nem sabe porque você ainda não se oportunizou para ele. Mas são coisas tão simples. Às vezes é um buscar no aeroporto. Às vezes é ali fazer uma ajuda. Você vai ficar essa semana aqui. Você não tem família? Não, calma, pode ficar aqui em casa. Não, eu vou te ajudar, a gente vai se ajudar, porque a gente é corpo. A igreja primitiva era o quê? Todos estávamos reunidos e concentrados. Não era o meu interesse, mas era o interesse do corpo. O meu irmão faz parte do corpo. Que ajuda eu posso dar? Foi interessante que também a Vanessa compartilhou sobre a ajuda logística de enviar sementes para o chá de fraldas que estava acontecendo lá do outro lado do mundo. É uma ajuda aqui de reconhecer. O que eu posso fazer à distância? O que esse missionário está precisando que eu posso suprir? Esse apoio que nós devemos ter como igreja, amém? Para que assim a gente possa se espalhar com a mesma visão, que é a visão de Deus. Outra coisa também que a gente pode fazer é ofertar. Lá vem pedir dinheiro. Irmão, você come? Irmão, você paga a conta? Irmão, você faz coisas com o seu dinheiro? Missionário, ele não está numa categoria separada de não comer. Ele pode jejuar? Pode jejuar. Mas assim, o irmão também come. O irmão também paga a conta. O irmão se dispôs a estar em outro lugar, em outra região, para servir ao evangelho e levar essa semente da palavra. Se reconheça a mesma necessidade que você tem, é a mesma necessidade que o missionário tem. Ele não é uma categoria à parte, mas ele é parte do corpo, parte de Cristo Jesus. E é por isso que nós devemos também se interessar em querer contribuir com esses irmãos que estão lá fora fazendo a obra de Deus, porque nós também somos partes desse corpo, amém? E a última forma que nós podemos também estar pegando junto, unidos, que eu gostaria de finalizar hoje, é justamente falando da oração. Muitas vezes a gente se sente, eu não consigo ir naquele lugar, naquele país, mas saiba, irmão, que a sua oração chega ainda onde seus pés não podem ir. Porque a oração do justo, o quê? Muito podem ser os efeitos. O missionário não está no campo sozinho, mas ele está com uma igreja que intercede por aquela visão que ele está passando. Nós, como igreja, precisamos nos unir em oração para escutar aquilo que está no coração do Pai. E muitas vezes desse coração do Pai vai vir vidas que estão sendo alcançadas através dos nossos missionários. Então, que nós possamos dar essa cobertura sobre eles, que nós possamos estar intercedendo e se interessando, não apenas pelas vidas que eles estão alcançando, mas pela própria vida deles. Pai, que vai bem de saúde, assim como é próspera a alma desses missionários. Pai, que eles sejam supridos em toda a sua necessidade. Pai, que abram oportunidades sobre as vidas, que eles sejam abençoados. Irmão, você pode desejar as bênçãos de Deus sobre o corpo, sobre o missionário. Porque quando ele é abençoado, você também é abençoado. Porque você faz parte do mesmo corpo. Aquilo que está sendo contabilizado para o missionário também é contabilizado para você. Porque um corpo, quando ele recebe algo, não é só uma parte que vai ficar feliz. Eba, a mão ficou feliz. Todo o corpo se alegra. Todo o corpo pega junto. E essa é a visão que nós devemos ter, amém? E para finalizar, eu gostaria de convidar você a pegar em oração nesse momento para que a gente possa interceder sobre a Europa. Que a gente possa pegar essa oportunidade propícia que nós temos como corpo de Cristo, de estarmos reunidos em unidade, num só lugar, para sermos cheios e escutarmos aquilo que está no coração de Deus e desfazer as obras do diabo que estão sendo feitas na Europa, para que os nossos missionários sejam ousados, para que os nossos missionários sejam avivados e possam trazer o avivamento sobre aquele continente. Que nós possamos agora estar conectados num só coração, num só corpo. Gostaria de convidar o Ministério de Música, por favor, para que a gente possa estar nesse momento conectando o nosso coração com o coração do Pai. Não fique apático, não fique pensando agora que depois que finalizar eu vou embora, não. Pai, já que eu estou aqui, o que está no seu coração? O
que está no seu coração? Pai, existe um clamor de intercessão? Pai, existe uma oração que nós precisamos fazer para os nossos missionários? Amém? E você que vestiu essa camisa de ser unidade com Deus, estando presente no culto, eu gostaria que você se levantasse e levantasse para reconhecer que nós unidos somos mais fortes. Nós unidos somos mais fortes, porque onde está a reunião dos santos exigem as bênçãos do Senhor para alcançar, amém? Então que você possa orar onde você está, declarando avivamento sobre o continente europeu, desejando que vidas sejam alcançadas, abençoadas através dessa semente da palavra que é viva e eficaz. Pai, nós te rendemos graças, Paizinho, pela sua palavra. Muito obrigada, Pai, porque a sua palavra nos mostra que nós somos totalmente dependentes do Senhor. Nós nos unimos, nós nos reunimos, Pai, para desejar o Espírito Santo no nosso meio. Nós precisamos, Paizinho, do Espírito Santo para direcionar as nossas palavras, aquilo que nós temos, aquilo que nós somos. Pai, nós nos reunimos nessa noite, Pai, para orar aquilo que está no seu coração. Paizinho, nós queremos e desejamos fazer a sua vontade aqui na terra. Que seja o Senhor o centro da nossa vida. Que seja o Senhor o centro daquilo que nós buscamos, Pai. Porque o Senhor é muito precioso para a nossa vida, Pai. Nós estamos aqui reunidos com uma somente, um só coração, reconhecendo que Cristo Jesus é o cabeça, é aquilo que direciona, Pai. E nós estamos aqui para escutar aquilo que está no seu coração, Pai. Quais são as vidas que precisam ser alcançadas? Quais são as vidas, Pai, que precisam ser libertas da opressão do diabo? Pai, eu oro nesse momento para que o Senhor dê motivos de oração sobre cada irmão que está aqui. Que o Senhor possa incomodar corações, para que essas orações sejam feitas de acordo com o Espírito Santo, para que palavras sejam geradas, para que o mover de cura divina, Pai, possa operar sobre o continente europeu, trazendo pessoas para Cristo Jesus, para que eles escutem as maravilhas do Deus Altíssimo, para que eles experimentem do poder celestial. Ainda está livre, o Espírito Santo ainda está disponível. Igrejas avivadas. Igrejas que reconhecem, Paizinho, que precisam dos dons da dependência do Espírito para operar. Nós oramos, Pai, por olhos iluminados, revelação do conhecimento chegando sobre essas vidas, Pai. Obrigada para a unidade da igreja na Europa, Senhor. Que eles possam se unir como um só corpo, um só chamado de alcançar vidas em nome de Jesus. Nós desfazemos toda mentira, toda confusão, toda dissensão que queira separar irmãos em Cristo Jesus. E nós declaramos o Espírito Santo os unindo com paz e amor. Eranchi kandraya surombrana kararayese. Ranchi kerambrambrama sure kandrandrayeses. Ranchi kerambrambrá sutarambrayesa. Esse é um culto do Espírito. Deixe ser movido no Espírito em intercessão. Ranchi kerandraye masutarambrayeses. Ranchi kerambramá serataerases. Rasu toyorombranayeses. Kerandraye masotorombranayeses. Rasa cambrananayese, rasu corabraesa, ranchi kerantramaesa andraeses, rosso combronoierasi recandranaeses, rasa chanchambanaeses. Ei, você é livre. Ore você receber o poder do alto. Ranche cambrananasi tarambranaesa, rosso tombrosu canaranaemases, rasi kerandramanaese, rosso tombramamanamayesi kerandraeses. Dons do Espírito, fogo descendo sobre o alto, edificando o corpo de Cristo, para que sejamos unidos num só pensamento, num só coração. Rasi kerambrama sitaranayeses, rosso combranamanaesi recandranayeses, rasa cambranayemasure candrandrayeses, rasu combranamayeses. Pai, nós levantamos um clamor sobre o continente europeu, Pai. Oh, obrigada, Pai, porque eles irão conhecer o Deus verdadeiro. Cada muçulmano que chegou àquele continente, Pai, vai escutar das maravilhas de Cristo Jesus.
Nós declaramos curiosidade, querer conhecer esse Deus, esse profeta que ressurgiu. Obrigada, Pai, por pessoas corajosas como Pedro, para se levantar naquele continente e semear a palavra de Cristo Jesus. E bons solos do coração recebendo essa palavra e sendo transformados pelo poder do Evangelho. Obrigada, Pai, por renovação da mente. Obrigada, Pai, porque essas mentes irão frutificar para a glória de Deus. Nós declaramos, Paizinho, liberdade no fluir do Espírito Santo sobre aquele lugar. Declaramos nossos missionários com estratégias divinas. Estratégias do alto para alcançar os nossos muçulmanos naquele lugar. Pessoas que estão apáticas na fé, nós geramos elas no Espírito de vida em nome de Jesus. Elas irão produzir e frutificar naquele lugar para gerar os dons do Espírito. Obrigada, Pai, porque as nossas orações alcançam corações. Obrigada, Paizinho, o Senhor fazendo e operando através dessa igreja unida em nome de Jesus. Obrigada, Pai, pela unidade do corpo de Cristo. Te rendemos graças, reconhecemos que o Senhor é o centro de tudo aquilo que nós fazemos. Se quisermos fazer mais, precisamos do Senhor. Que seja o Senhor o centro de tudo. Que sejam as mãos do Senhor sobre aquele continente, em nome de Jesus. Amém, amém. Amém. Você pode se assentar, por favor? Amém. Glória a Deus. Gostaria de perguntar se, por acaso, você escutou essa palavra, desejou no seu coração de ter esse centro, Cristo Jesus, de volta ou pela primeira vez na sua vida. Se você gostaria de convidar Jesus para ser o seu Senhor e Salvador, ou restabelecer esse contato com Ele para que Ele possa ser o Senhor da sua vida. Existe alguém essa noite que gostaria de fazer essa oração, convidando Jesus? Amém. Existe alguém ainda que não é batizado, com a evidência de falar em línguas e gostaria de receber esse revestimento de Deus que aconteceu lá em Atos 2, como a gente viu aqui? Tem alguém que precisa desse revestimento de poder que gostaria de receber? Amém, amém. E agora a gente, então, vai assistir um vídeo para que a gente possa continuar escutando sobre missões e fazendo missões. Amém? Berço de grandes transformações ao longo dos séculos, este é o continente europeu. A terra, outrora marcada por vastos impérios, recebeu uma palavra que atravessou as fronteiras invisíveis, resistiu às tempestades, perseguições e longos períodos de silêncio. As gerações passaram e a história que contemplou um continente foi chegando a outro. Até que em Tulsa, Oklahoma, um casal de americanos foi alcançado por algo que havia começado a ser expresso tantos séculos antes deles. Bud e Jean Wright receberam uma missão clara: levar a palavra da fé para libertar o povo. E quem seria esse povo? Enquanto eram treinados no rema, souberam: era no Brasil que aquilo que eles receberam seria passado para frente. Mas o que havia começado em uma única nação ganhou força, tomou forma, se espalhou por cidades, regiões, nações, até voltar a ser semeado do continente que propagou primeiramente. Em 2005, o Verbo da Vida chegava à Europa pela primeira vez. Já em 2009, recebíamos algo além. O Verbo da Vida não ia apenas para o Brasil, mas para todas as nações. E foi aí que o apóstolo Bud avistou a expansão. Hoje, 20 anos depois, com 90 missionários espalhados ao redor do mundo, 37 destes estão em solo europeu, alcançando 12 nações. Temos 31 igrejas ativas, muitas delas frutos do Verbo Connect, projeto que nasceu na pandemia com o intuito
de linkar de forma simples pessoas de diferentes contextos. Uma das frentes mais relevantes de atuação missionária na Europa é o trabalho voluntário. Nossas igrejas se fazem presentes em múltiplos cenários, com destaque para sua forte atuação na área social. Na Escócia, desenvolvemos um projeto voltado à restauração de vidas e reintegração social. Em Portugal e na França, a mensagem do Evangelho é transmitida de forma criativa e dinâmica, ultrapassando as 4 paredes da igreja. O público externo é alcançado em larga escala por meio de ações evangelísticas constantes. Também foi inaugurado o primeiro centro de cura do continente europeu, e Portugal foi o país que abriu as portas para essa visão tão especial. Na Inglaterra, os trabalhos de acesso criativo têm se destacado. Nossos missionários atuam com estratégias específicas para alcançar o povo muçulmano e já iniciamos um discipulado com iranianos, fruto desse trabalho sensível e eficaz. Além disso, a presença missionária também se dá por meio do ensino da palavra. Já contamos com uma escola bíblica Verbo da Vida na Europa, que com 4 turmas alcançou 16 nações, contemplando o povo europeu com o conhecimento das Escrituras. O futuro é claro: mais línguas, mais países, mais povos alcançados. Porque a mensagem que nasceu em Jerusalém, alcançou Antioquia, atravessou o oceano, impulsiona o Verbo da Vida e segue transformando a Europa, reescrevendo histórias com a palavra da fé e o amor.